Muito bom dia, são 11 da manhã, mais 3 minutos. A hora certa é Carrefour. Nós estamos começando pela Guaíba, o nosso Ganhando o Jogo. Vamos até a 1 da tarde na sua parceria. Look at me, please. É isso aí, Pepão. Pede pra Vivian, que eu acabei me passando, saí da redação e não trouxe a nossa pasta de comerciais. A gente está no ar com Vivian, não, é o Marti Moura, hoje é o nosso produtor. Estamos com o Ganhando o Jogo e vamos até a 1 da tarde na parceria desse timaço da Rádio Guaíba, que discute as coisas do futebol. Nós temos muitos assuntos hoje. Como de regra, o futebol sempre apresenta assuntos novos, assuntos que se renovam e assuntos que nascem de uma hora para outra, porque tem uma dinâmica de fatos a cada dia. E nós estamos aqui para falar de Copa Libertadores, a vitória dos garotos do Grêmio ontem lá contra o Ayacucho, lá na capital equatoriana. Tem já uma definição de adversário para a sequência da Copa Libertadores. O Oliveira até dizia hoje de manhã, agora sim, agora começa para valer, o adversário é quente. Temos Campeonato Gaúcho e a preparação do Internacional para mais um jogo, quando deve acontecer a estreia efetiva do seu novo treinador, o espanhol Miguel Ángel Ramírez. Esse é o meio atrapalhado, esse Ángel. Ele está anunciando, inclusive, a abertura de concorrência para a definição de time titular, a abertura de espaço para disputa entre jogadores que estão aí. Enfim, tem uma série de assuntos que nós vamos tratar ao longo desse programa. Repito, 11 da manhã, mais 4 minutos agora, a hora certa é Carrefour. Todos merecem o melhor, Carrefour. A nossa equipe que está reunida tem home de todo lado. Vamos lá, o Cristiano Oliveira, Carlos Guimarães, Orestes de Andrade, Luiz Magno. Tem mais alguém? Não? São esses, né, Martin? Então todo mundo presente, vamos começar. Quem é que comentou o jogo ontem? Eu acompanhei a abertura da nossa programação, estava voltando para casa ainda do escritório com o nosso Cristiano Oliveira, que fez o Esperando. E os comentários do Carlos Guimarães, isso? Cadê Guimarães? Tá aí? Tá habilitado, né? Bom, em seguida vamos ouvir o Guimarães porque queremos colher uma primeira palavra daquele que fez a análise do jogo. O narrador foi o nosso queridíssimo Rafael Pfeiffer, mas o Pfeiffer hoje não tá conosco, né? Então não temos a atualização de informações do Grêmio pelo Rafael Pfeiffer. Bem, Oliveira, nós conversamos pela manhã já com os ouvintes do Agora sobre essa classificação do Grêmio. Vocês projetavam ontem com muita segurança, com muito otimismo, e até usavam uma expressão que era impossível o Grêmio não classificar, que a colocação de um time de jovens não era risco algum. E a prática confirmou que vocês tinham razão. O Grêmio foi lá e ao natural ganhou do time do Ayacucho, jogando com a garotada, apenas com os seus meninos. E não causa o bom desempenho. Assim, a gente tem que desconsiderar completamente a qualidade ou a falta de qualidade do adversário. Então, desconsiderando isso, vamos lá. O bom desempenho de alguns meninos do Grêmio, de alguns garotos do Grêmio, não me causa nenhuma surpresa. Porque vocês são testemunha, eu há muito tempo digo, olha, há meses que eu digo, há anos que eu digo, que no caso do Grêmio, o que salva é a categoria de base. Se tem um departamento dentro do Grêmio que eu conheço bem e que eu sei que funciona muito bem, é a categoria de base. Uma categoria de base, ela não vai te dar 11 titulares. Nem a base do Barcelona faz isso, não haveria de ser a do Grêmio. Mas ela vai te dar elementos muito importantes, pilares muito importantes, que vão alicerçar um trabalho de um time principal. A base do Grêmio, por exemplo, ela está oferecendo ao grupo de cima um goleiro, que é o Breno, que é um goleiro indiscutivelmente mais seguro do que Paulo Vitor e Vanderlei. Olha, foi preciso ver 2 ou 3 jogos do Breno para tirar essa conclusão. Não precisa ver mais do que isso. Precisa ver mais para a gente saber assim, será que o Breno tem condições de ser o goleiro titular do Grêmio na busca do tetra da Libertadores? Não sei. Isso ninguém sabe. Só o tempo vai dizer. Dá uma sequência para ele e ele vai provar ou não com essa sequência. Mas ele já provou em 2 jogos que é mais seguro do que Paulo Vitor e Vanderlei. O Vanderlei não consegue sair do gol nem em nível do mar, imagina na altitude. E o Breno conseguiu sair do gol na altitude, já é um avanço. O Breno consegue espalmar a bola para o lado e não para trás.
Já é um avanço na comparação com Paulo Vitor. Então ele é mais seguro que Vanderlei e Paulo Vitor. Não sei se ele é o goleiro para ser titular ao longo do ano, mas no mínimo uma sequência ele está merecendo. Se pegar outros jogadores do meio para frente, eu vou me fixar em poucos, não vou fazer uma análise do time inteiro, senão monopolizaria o programa. Mas Fernando Henrique, por exemplo, que entrou no segundo tempo, esse é um volante que eu falo há muito tempo, um volante que tem um potencial de lançamento gigantesco. Ele tem uma visão de jogo que é uma visão, olha, fantástica para a idade dele. Tem uma visão de jogo, uma leitura de espaço, ele tem um passe, ele tem saída, ele tem técnica. Ele entrou no segundo tempo ontem, fez a sua estreia no profissional, na altitude, e foi muito bem. Fernando Henrique. Esse é outro que pede passagem há algum tempo. Enquanto o Grêmio fica aí pagando caminhões de dinheiro por Lucas Silva, por Tassiano, tem um cara aqui, na base, ganhando muito menos e que joga mais do que eles, que é o Fernando Henrique. E aí posso falar de Ricardinho também, que não foi brilhante, mas é um centroavante, teve uma chance de fazer o gol e fez o gol. E opa, esse é o centroavante que no mínimo me serve. E aí a gente amplia para Léo Chu, amplia para outros. A base do Grêmio é o que salva o Grêmio, invariavelmente. O bom desempenho de alguns desses guris ontem, para mim pelo menos não foi nenhuma surpresa. Eu venho pedindo chance para eles há muito tempo. E viu, José Aldo Pinheiro, meu querido manager deste programa, eu quero dizer o seguinte: isso tudo que o Oliveira falou a respeito do Breno, principalmente de espalmar corretamente, as intervenções corretas, saída de gol, ele faz o principal. Os tiros a meia distância, sem tanta força, ele segura firme. Isso já é algo muito acima de Vanderlei e Paulo Vitor, que, de acordo com a informação de ontem ainda do Pfeiffer, estão liberados para negociação. Ele segura firme, ele faz o simples. E fez uma tremenda defesa num chute, com uma falta, a bola passou por cima ali, que ele espalmou, foi por cima do gol. No replay apenas pôde-se notar que ele fez a defesa, tamanha dificuldade que foi, um chute poderoso. Ele faz o básico, e isso já é muito porque o Grêmio tem hoje, em termos de goleiro. Guimarães. Olha, eu assisto. O Guimarães está aí. Orestes, vai. Vai, Orestes. Eu conectei agora, é o seguinte, outras coisas aqui, vai lá. Eu assisti o jogo ouvindo o Faifinho, e é o seguinte, ó. O Faifinho. Para vocês. O Faifinho. Aquele baita alemão e tu me chama de Faifinho. Mas é com carinha. Sim, ele vai daí, Orestão. Tá melhorando. Agora é o seguinte, ó. Eu gostei muito desse cara, Fernando Cardoso. Fernando Cardoso. Fernando Henrique Cardoso era o presidente. Fernando Henrique Cardoso vai me quebrar pelo meio. Fernando Henrique. Que postura, que elegância para jogar futebol e que facilidade para jogar futebol. Eu acho que está aí um jogador que vai dar muita alegria para o Grêmio. Esse cara é fantástico. Outra coisa, o centroavante, o Ricardinho, como disse o Oliveira, ele teve uma chance, mas uma só chance e guardou. Isso aí para mim é centroavante. Foi bem também. Não preciso nem falar sobre o Ferreirinha, que é um cracão, foi escolhido pela nossa equipe o craque do jogo. Eu acho que o Grêmio está mostrando que na base tem muita gente boa e se eles forem aproveitados, vão fazer com que o tricolor dê muitas alegrias à torcida. Um show de bola da gurizada e, como a gente dizia ontem, deu tranquilamente aquilo que se esperava, uma vitória do Grêmio sobre o como é que é? Ayacucho. Ayacucho, ou como disse muito espertamente o Rodrigo Ramos, o Grêmio na Libertadores agora sai do iogurte e vai pro suco. Sai do Yakult e vai pro Del Valle. Tá bom. É que eu fui tomar um café aqui, mas deu errado. Tudo bem. Beleza, é isso aí, gurizada. Tamo junto, padrinho. O Guimarães. Fui tomar um café e deu errado. Foi uma desculpa. É isso aí, gurizada. Cara, nós estamos na mesa aqui, né, filho? Alcança o açúcar aí. O Orestes foi tomar um café. O Orestes foi tomar um café e já deu prefixo. Tchau. O que ele fez foi o seguinte, ó, garotinho, eu falei o que eu tinha pra falar, agora falem as bobagens de vocês aí.
É o contrário. Eu fui tomar um gole de café quando fui dar o nome do time. Só isso aí. Não tem nada a tomar café agora. Uma expressão dos contemporâneos do Oeste e da região do Oeste. Ele deu o prefixo e caiu da boca. Caiu da Isso boca, aí. exatamente. Me lembrou um comunicador. Tá terminando o horário dele, chegando outro pra assumir na FM. E o cara, agora é tudo contigo, meu irmão, te vira! Que bárbaro. Eu trabalhava numa rádio que falava de futebol 24 horas, só que tinha um comunicador que era meio piadista, assim, não falava muito de futebol. E o anterior, que não gostava muito dele, encerrava o programa dizendo o seguinte: então tá, o futebol fica por aqui. Bah. Numa rádio 24 horas. Pô, que sacanagem. Guima. Eu tava armando uma entrevista aqui pra mim pro final de semana, eu acho que vai ser boa. Seguinte, olha, eu achei a gurizada um pouco nervosa e sentido a altitude, tá? Mas eu acho que existem algumas coisas que foram bons indícios. O Grêmio venceu o jogo. Em nenhum momento ficou pairando assim no ar uma eliminação, um fantasma de eliminação. Não, pelo contrário, se sabia que já estava na outra fase. Mas é óbvio que não foi uma partida tão segura, foi uma partida bem segura do Grêmio. O próprio Ayacucho jogou melhor. Enfim, não tinha como piorar aquilo que eu vi também na arena. Mas eu acho que existem algumas coisas que foram bem observadas e que podem ser levadas em consideração e sequências precisam ser dadas, tá? A primeira delas é o Breno. O Breno é o novo titular do Grêmio. Ponto. Tem que ser o novo titular do Grêmio. O Grêmio não contratou outro goleiro. O titular até agora é o Breno. Tem que ser ele. Ele tem que receber sequência. Seguro em todas as intervenções. O que me chamou a atenção é que, mesmo em algumas cobranças de falta em que a bola foi pra fora, ele tava no lance. Ou seja, se ela fosse um pouquinho mais pro gol, ele estaria no lance. Ele é sempre atento. Nenhum tipo de possibilidade de pegar o gol que o Ayacucho fez. Sempre no lance, orientando a defesa. Uma atuação super segura. Tem que ser o titular do Grêmio no momento. O Wanderson fez a pior partida que eu vi dele pelo Grêmio. Muito nervoso. E acho que sentiu a altitude. O Juan também acho que sentiu a altitude na velocidade da bola. Os 20 minutos iniciais dele eram com domínio, que a bola escapava, um passe muito forte, a bola era mais leve para ele. Ele demorou uns 15 minutos para entender a velocidade da bola. Lucas Araújo, para mim, começou bem e depois nem tanto, mas ele não é um volante posicionado, ele não funcionou assim, ao contrário do Fernando Henrique. Olha, interessante o Fernando Henrique, hein? Tamanho. Ele não é muito corpulento, ele é magrão, mas ele tem tamanho e ele tem técnica e uma boa saída de jogo. Gostei mais do que do Lucas Araújo. Por falar em garotos ainda, Pedro Lucas, se soltar mais, dá pra ver que tem bola, tem potencial, tímido, normal, tá? Guilherme Azevedo tem uma mania de jogo que é muito complicada, que é a mania de Robin. E aqui é a mania de Robin, tá? Ele é um canhoto que joga pela direita. Todo lance ele puxa pra esquerda pra tentar bater. Não interessa de onde ele tá. Isso aí é, às vezes, algo que é desnecessário. Tem que combinar a jogada de outra forma. E ele não dá essa sequência. Preferiu o Léo Chu, que tem jogada de linha de fundo. Pra mim, joga melhor pela esquerda. E o garoto Ricardinho fez gol, né? Posicionado. Melhor que Isaac, viu, o Ricardinho? Melhor que Isaac. Então, numa avaliação assim, uma avaliação positiva. O Ferreira, pra mim, não entra nessa avaliação que pra mim é titular do Grêmio, tá? Eu acho o Ferreira hoje titular do Grêmio. É um jogador que se for estimulado a ter sempre uma seriedade em todos os jogos, ele vai ser um jogador mais importante do que ele já é pra mim. Então, acho que o Grêmio teve aí uma avaliação positiva de Ayacucho, de Quito, né? Do jogo contra o Ayacucho, uma avaliação geral positiva. Alguns jogadores, pra mim, já tem a sua confirmação. O Rodrigues, pra mim, é melhor que David Braz e Paulo Miranda. O Darlan, pra mim, é um jogador que é melhor que o Tassiano pra jogar ali, quando o Tassiano joga de segundo volante. Nota baixa foi o Tassiano, né, gente? Teve uma atuação bem ruim mesmo. Mas é isso, acho que a gurizada saiu bem dentro das dificuldades e dentro das facilidades também que o jogo apresentava. Tava dando um abraço numa pessoa que nos próximos dias vocês ouvirão falar sobre ele aqui na Rádio Guaíba. E tava bem feliz abraçando o colega agora. O Guimarães fez o ponto final. E já posso anunciar, gerente? Já posso dizer se... Já pode anunciar?
Disse que sim. É um cacoete que tem o nosso novo colega, uma figura adorada por todos, foi companheiro do tempo de Rede Bandeirantes. O Guilherme, por favor, ele veio aqui no estúdio, dei um abraço nele. Ele é meu cliente também do escritório. Quem não é teu cliente, Zé? Eu sou cliente do Zé Aldo, todo mundo é cliente do Zé Aldo. Com muito orgulho, né, com muita felicidade, a gente está trazendo um reforço para a equipe, para a área de produção. Quem acompanha a rádio no Rio Grande do Sul sabe e vai reconhecer o nome certamente. São, 20, 30 anos de história no rádio. Então, acho que um pouco mais, né? 20? Vai 2 décadas e meia já aí de história no rádio. Já trabalhou com muitos de nós, comigo, com o Zé Aldo, com o Guimarães, com o Cristiano Silva, enfim, né? E quem não trabalhou com o Jason, e quem não trabalhou com ele ainda, Bruno Ravazoli também, conhece pelo menos de nome, né? Eu tô falando do José Carlos Roque, tá? Então o Roque, um companheiro de várias jornadas, né, Roque? Indiadas do jornalismo. Muitas, né? Tá tirando onda. Vai começar, Guimarães, já vai começar? Seja bem-vindo, Roque. Fala, Zé, como é que tá? Tudo bem contigo? Eu tô bem, e tu continua daquele jeito, querido, sorridente, tomando umas coisinhas de vez em quando, ou tá mais calmo? Tô mais calmo, mas o humor é o mesmo. Seja bem-vindo, Roque. Obrigado, Guimarães, obrigado pela acolhida aqui, espero fazer um bom trabalho. Tamo junto, né? A partir de segunda. Oficialmente. O Roque tem duas características. Ele brincou que ele tem um humor de Muricy, ele não tem, é só um. Não, eu ia dizer o seguinte, o Roque tem duas características que são inegáveis. Uma delas, um coração gigantesco, tá? Então, uma figura humana fantástica. E a segunda, um mau humor matinal que eu vou te dizer, tu chega pra ele às 7 da manhã, ele não vai fazer esse horário, tá? Mas tu chega pra ele às 7:30 da manhã e diz assim, bom dia, Roque. Ele diz, só se for pra ti. Coisa boa, cara. Eu gosto de pessoas que são mal-humoradas de manhã, viu? Pessoas que são bem-humoradas de manhã não são confiáveis, sabia? E não era às 7, era às 5 da manhã, que é a pior. Raciocínio lógico do Cristiano Oliveira. O cara mal-humorado não é confiável. Eu não confio em ninguém que seja bem-humorado às 5 da manhã. É uma boa tese. Tá, gente? Vai então... entrar pros anais, essa é boa. Então o Roque, a partir de segunda, oficialmente conosco, tá? Hoje veio cumprir os protocolos aí burocracia, aquela que é necessária, e aproveitou já para rever amigos, né? Mas é só uma visita, não é trabalho ainda, tá? Então... Seja bem-vindo, Roque. Obrigado pela... Obrigado, e legal encontrar aquela figura que tá ali comandando a rádio ali, o glorioso Pepão. São baita traíra. Não te ilude. Bom programa, senhor. Que espetáculo, hein? Isso aqui virou uma sucursal da Delfino Liette, que espetáculo. Nós vamos ter agora o centro casamenteiro. Um beijo, Roque, seja bem-vindo. Eu gosto muito do Roque, acho um grande profissional, agora falando isso bem sério, acho um grande profissional o Roque, acho que agrega muito à equipe, muito mesmo. Cara que tem muito conhecimento de rádio e muito conhecimento de produção e de retaguarda. Eu sou um cara que fica muito tempo na produção também, né? Eu sou cria da produção e sei que o Roque, ele tem muito conhecimento de retaguarda, de rádio e de como funciona essa parte, que é uma parte importantíssima pro rádio. Seja bem-vindo, Roque, pra mim agrega bastante e vamos nessa, né? Excelente. Um grande nome, gosto muito do Roque. Um abraço, pessoal, obrigado, até. Valeu. Zé Carlos Roque, nosso novo companheiro a partir da segunda-feira, regularmente aqui nas escalas da programação. Fala, Mário. Foi eu aqui, Zé. Não, justamente, eu não trabalhei com o José Carlos Roque, vai ser uma honra, uma alegria a partir deste momento. E sempre tive as melhores referências. Quando se fala em produção no rádio, especialmente de Porto Alegre, sempre um dos nomes lembrados é do José Carlos Roque. Então, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é um acréscimo gigantesco a esta função na Rádio Guaíba. Seja bem-vindo, Roque. Muito obrigado, querido. Um abraço, até segunda, estaremos juntos. Aí está o Magno também fazendo a saudação para ele, todo mundo brincou, ele já chega com uma boa onda, né, Guimarães? Uma buena onda. Ele chega com uma boa egrégora. Isso é importante. O Zé Aldo, ele tá aí ainda, Zé? Ele já fechou a porta do estúdio, mas ele tá ouvindo lá com o Pepão, abraçados ali. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu também não tive esse privilégio de conviver com ele, mas o trabalho dele eu já conhecia. É um trabalho eficaz, produtivo, de grande categoria, e eu acho que vem somar muito para nossa emissora. E como eu não tive o privilégio de conhecê-lo, de tê-lo como amigo particular, ele sendo amigo de vocês, eu já me considero amigo dele. Um grande abraço e seja bem-vindo.
Pô, que linda essa Menos o voz, Pepão, né? Se ele é amigo do Pepão, a gente fica com o pé atrás, né? Pepão é muito bom. Pepão é meu novo produtor do Guaíba Sport. Aliás, tem de novo, hein, Pepão? Cuida dessa pasta aí, meu querido. Aliás, nos últimos que dias, a produção feita por Pepão e Davis Rodrigues. Não, a gurizada também tá se virando bem. A gurizada tá se Não, virando bem. brincadeiras à parte. Bem, o Carlos falava sobre o Grêmio, sobre as alternativas apresentadas ontem, sobre os jovens. Nós estávamos avançando o trato do jogo de ontem. Ô Zé, isso, aí me permita, esse gancho é importante. Ninguém tá dizendo, vamos deixar isso muito claro, tá? Rádio Guaíba, 11h23 da manhã, que dia é hoje? 17 de março de 2021. Ninguém está dizendo que o Breno é o Ter Stegen. Ninguém está dizendo que o Fernando Henrique é o Pirlo. E ninguém está dizendo que o Ricardinho é o Lewandowski. Ninguém está dizendo isso, tá? Vamos deixar isso muito claro. Posto isso, que é uma obviedade, mas de vez em quando o óbvio também tem que ser dito. Posto isso, o passo adiante. O que a gente está dizendo é que Breno, na comparação com Vanderlei e Paulo Vitor, e por que comparar com Vanderlei e Paulo Vitor? Também, óbvio, porque eles são os goleiros do Grêmio. Eu não posso comparar o Breno com o Neuer, ele não é goleiro do Bayern de Munique, ele é goleiro do Grêmio. Então o Breno, na comparação com o que tem pro almoço ou pra janta, que é Vanderlei e Paulo Vitor, o Breno, no mínimo, ele é mais seguro. E acho que já demonstrou mesmo em poucos jogos que tem um potencial muito interessante para ser lapidado. Sequência pro Breno, isso é o beabá. Se o Breno tiver a sequência e começar a falhar, o que se acontecer também é normal, é natural que haja uma oscilação, aí o Grêmio tudo bem, vai no mercado, busca o goleiro, e eu já dei a minha sugestão, vai aqui do ladinho no Uruguai e pega o Rocher, goleiro do Nacional. Se o Breno continuar mantendo esse nível que ele apresentou nos 2 jogos, nem precisa contratar, guarda dinheiro e mantém o Breno no time. E os outros casos de Ricardinho, de Fernando Henrique, são simplesmente jogadores que merecem uma sequência. Quando se discute uso de categoria de base, eu vou repetir o que eu disse no começo do programa, nenhuma base do mundo vai te dar 11 titulares. Mas a base vai te dar um Fernando Henrique, por exemplo, que eu não sei qual é o salário, e mesmo que soubesse não diria, não acho legal ficar dizendo salário de jogador individualmente, mas certamente, indiscutivelmente, indubitavelmente, ele ganha muito menos do que Tassiano e Lucas Silva. Mas assim, ó, talvez ele ganhe 10 vezes menos que o Lucas Silva, talvez ele ganhe 15 vezes menos que o Lucas Silva. E rende mais. Ou tem potencial para render mais. Então por que tu vai no Cruzeiro pegar um Lucas Silva? Por que tu vai seguir insistindo em Tassiano? Um cara que tá no Grêmio já há 3, 4 anos, já provou que para grupo pode ser interessante, mas tu não pode começar uma Copa do Brasil com ele, por exemplo, como aconteceu na final contra o Palmeiras. Então a categoria de base te serve para isso, para te dar boas opções, para te dar no mínimo boas oportunidades de aproveitamento no grupo, sem precisar pagar 300, 400 mil, que é o que se paga para trazer um cara do Botafogo, do Cruzeiro, do Vitória, do São Paulo, caras com 25, 30, 32 anos que não vão te resolver. Quem te resolve é o da base. Que se pague isso, mas naquela renovação de contrato dali 1 ano, porque o guri rendeu. O que eu tô tentando, o que eu tô percebendo da equipe é que há uma inclinação entusiasmada, até mais que o goleiro, até mais que Ferreirinha, pelo Fernando Henrique. Eu tava buscando aqui para ver. O ouvinte está dizendo que esse jogador, o Fernando Henrique, joga igualmente com as 2 pernas. Não dá para saber se é canhoto ou destro. Uma grande promessa. O César de São Leopoldo também aderindo ao entusiasmo. Eu tava procurando. Belo recado. Ele é seleção? Sim, cara, ele foi convocado para a seleção, mas acho que não era sub-20. Eu até posso. Ele tem histórico de seleção de base, acho que não sub-20, vou dar uma olhada aqui. No time sub-17 do Mundial 2020, os gremistas da competição eram Pedro Lucas e Diego Não, mas Rossi, ele não tem ele não tinha idade para jogar no sub-17. Ele tem 19 agora. Ele tem 19 já. O ano passado ele teria 18, então ele não podia jogar o sub-17. E o Colorado era o Peglo. Naquele time cara, que tinha um... Aquele? Do jogo de Brasília?
Oi? Do Mundial de Brasília? Não, o Brasil foi sede do Mundial. Não. É Goiânia. E Brasília, Goiânia e Brasília. A final foi em Taguatinga, me parece, um estádio pequeno novo. Isso. Não, o Pedro Lucas mas o Pedro Lucas era reserva daquele time. Aquele time tinha... eu venho com a base aqui, é o time que teve um monte de cortado. O Pedro Lucas, mesmo com 17 anos, ele foi titular do Grêmio, vice-campeão da Copa São Paulo, que é sub-20. Mesmo com 17 anos, ele era titular camisa 10. O Pedro Lucas. Bom jogador também. Mas o Fernando Henrique, ele é um ano mais velho. O Fernando Henrique, ele é 2001. O Pedro Lucas, eu acho que é 2002 ou 2003 até. O Pedro Lucas. O Fernando Henrique é 2001. O Fernando Henrique é bom jogador, é um volante do sub-20 do Grêmio. É um volante que joga preferencialmente mais avançado. Ontem o Guimarães comentou o jogo, ele entrou mais recuado, né, Guimarães? Mas ele pode ser segundo, até um terceiro de meio eventualmente. Ele tem um poder de passe longo que chama a atenção, ele chega à frente. Eu fiz alguns jogos do Fernando Henrique no sub-20 e é curioso porque onde fica ali o espaço de transmissão, do lado vem o pessoal da análise de desempenho do adversário. E aí eu sempre troco uma ideia com os caras, eu trocava ano passado quando tinha competição, uma ideia com os caras para saber quem é que chama atenção, quem é que não chama. E todos, quando foram destacar o Grêmio, falam Fernando Henrique. Se não marcar o Fernando Henrique, eu não consigo marcar a origem da jogada do Grêmio. Toda saída de bola do Grêmio, toda saída de jogo do Grêmio passa pelo Fernando Henrique. É assim desde o sub-20 e ontem na sua estreia no profissional ele mostrou isso também. Tô aqui com o time da decisão da Copa São Paulo, ó. Adriel, Luiz Fernando, Calegari, Heitor e Matheus Nunes, Diego Rosa, Gazão, Rildo, Pedro Lucas, Elias e Fabrício. Aí entraram ainda o Victor, Wesley, Gonçalves e o Natan. Esse é o time do Grêmio que decidiu a Copa São Paulo. E aquele sub-17 tinha o Diego Rosa como titular, o Pedro Lucas jogou a final, ele não era um titular absoluto, mas é o time que tinha o Peglo também, né? Aquele time era o time que teve como destaque, assim, o Veron, que foi o melhor jogador da competição, jogador do Palmeiras, o Caio Jorge, que marcou muitos gols, e o outro destaque pra mim foi um menino chamado Ian Couto, que era do Curitiba e foi negociado com Barcelona. Barcelona, né? E tá emprestado, acho que é pro Girona, se não me engano, mas ele foi pro Barcelona. Esse é o futuro lateral direito aí. A gente falava do Wanderson e tal, mas o Ian Couto me parece até um pouco mais promissor, eu achei. Ele me impressionou como lateral direito nesse sub-17. Os gremistas eram o Diego Rosa e o Pedro Lucas. Mas eu gostei muito do Fernando Henrique. Gostei do muito tamanho, bom. Tem muito bom. Aquele posicionamento interessante. Tá aí um jogador que a gente enxerga algumas coisas diferentes até. Aqui, o Ian Couto não foi Barça, foi Manchester City, mas de fato ele tá emprestado ao Girona. Esse aí joga bola. Joga bom assim. Jogador. Tem bons jogadores pra direita do Brasil. Tem o Emerson, esse sim que pertence ao Barcelona, que tava no Betis. Tem Ian Couto. O Wanderson ontem foi mal, mas é bom jogador também. Claramente é melhor do que os outros que o Grêmio tem à disposição. Mas se tivesse que botar assim, os dois que pra mim foram... Não do jogo de ontem, Fernando Henrique sim. O Breno pelo contexto do jogo de ontem e também o de sábado. Esses exemplos, eles servem para sustentar a tese de que a base salva. Se tem um departamento, até acho que tem mais do que um, mas tem um departamento que é exemplar no Grêmio, é a categoria de base. A prospecção do Grêmio na base, ela é fantástica. Tudo aquilo que falta de prospecção no profissional, com o Grêmio indo sempre nos nomes mais óbvios no mercado, na base a prospecção funciona. Se olha a base do Grêmio, o Grêmio descobre guris em tudo que é lugar do mundo. O Fernando Henrique eu não sei de onde é que é. O Breno é de Sorocaba. A base do Grêmio tem um monte de jogador do Mato Grosso. Fernando Henrique é de São José. São José de Mipibu. RN, é Potiguar. Rio Grande do Norte. Potiguar. Então olha aí, mais um do Nordeste. Os últimos... O Cebolinha veio do Nordeste também, né? Veio do Ceará. Fortaleza. Então assim, a base do Grêmio, ela tem um departamento de prospecção que é muito interessante. O Grêmio tem jogador do Mato Grosso, tem jogador de São Paulo, do Paraná, do interior gaúcho, do Rio de Janeiro, do Nordeste brasileiro. A base do Grêmio funciona. Então se funciona, bota os guris pra jogar. Oliveira, é o seguinte, ó.
Paulo Vitor e Vanderlei. Se o Breno se consolidar como titular absoluto do gol do Tricolor, esses jogadores devem ser negociados. Mas assim mesmo, vocês acham que o Grêmio vai em busca de um goleiro mais experiente ou não? Eles já serão negociados naturalmente, tá? Ontem o Eurico e o Pfeiffer traziam essa informação. O Grêmio não está dispensando, porque dispensar, demitir, isso demanda um custo, tá? Tem que pagar a rescisão e o Grêmio não vai fazer isso. Mas o Grêmio, a informação de ontem do Eurico e do Pfeiffer, é que o Grêmio liberou o Paulo Vitor e o Vanderlei. Disse, olha só, vocês estão liberados para buscar um próximo clube e vocês não serão aproveitados aqui. Eu tenho que fazer um intervalo, mas eu queria, na volta, tratar da projeção, porque o Grêmio com os meninos agora ganhou, a vaga está garantida, mas ele vem para 2 confrontos, sendo a decisão fora de casa. Lá tem altitude, né, contra o Del Valle. Então, é uma outra realidade que vem na próxima fase, ainda na pré-Libertadores para o Grêmio. Que também é um time cheio de gurias e um time muito forte. São 11h33, tem muito recado de ouvinte participando e interagindo conosco. Eu sou gremista, mas exaltar o Pedro Lucas, era titular do Grêmio sendo sub-17 em campeonato sub-20. Todo o time do Grêmio era da categoria sub-17, está dizendo aqui o nosso glorioso Daniel Maurer. Obrigado, alemão. Obrigado, Daniel Maurer, não é verdade. Pela audiência. Não era. Tinha sim base de sub-17, como o Diego Rosa, como o próprio Pedro Lucas, mas não era todo o time que era sub-17. O Adriel, por exemplo, não era sub-17, Luiz Fernando não era sub-17, o Alisson Calegari não era sub-17, o Gazão não era sub-17. Eram alguns jogadores, pouquíssimos sub-17. Em geral, eram atletas com 18 e 19. Assim como o Inter, que também chegou na final com uma base repleta de jogadores com 18 e 19 anos. O Felipe de Canoas diz, o Guilherme Guedes não deve nada ao Diogo Barbosa. Um abraço, obrigado, Felipe, obrigado pela companhia. Esse aqui é de Jundiaí, é o Nelson. Fala, Zé Aldo, ouvido grudado na Guaíba. Mas do que ele tá falando? Ele tá concordando com o Oliveira, tá dizendo, exato, não é verdade, tá correto agora. Ele tá dizendo que não era tudo sub-17. Vamos ver se outro aqui, Diego Antônio Porto Alegre, mas o 6º colocado do campeonato equatoriano pode fazer frente ao 6º colocado do campeonato brasileiro? Mas não era terceiro lá esse time ele tá falando do Del Valle. Tá falando do Del Valle. O Ayacucho é do Peru. Do Peru, não. O Del Valle foi 6º do campeonato. No último foi. O último campeonato equatoriano deles não foi um campeonato bom, não. Mas era um momento de transição do Del Valle também, né? Essa é uma visão que induz a uma avaliação errada, porque eles ganharam do Flamengo. Não, eles tocaram 6 União Espanhola, né? Sim. Eles acabaram de tocar 6-2. Tem jogador muito bom aí, tá? Depois do intervalo eu posso tocar alguns nomes muito interessantes do Del Valle. Inclusive o centroavante, Brian Montenegro, que ontem fez 3 gols. Zé Aldo, na próxima fase a definição do mando de jogo da volta é pelo ranking da Conmebol. Com isso a decisão será não foi o que eu li hoje, Éder. É o Éder Oliveira que está dizendo isso. Vão apurar, vão correr atrás dessa informação. Eu li agora há pouco que estaria definido o primeiro jogo em Porto Alegre e o segundo jogo lá. Bom dia, José Aldo e amigos. Como o Ferreirinha era a reserva do Tassiano, do Alisson, do Robinho, do Everton Cardoso e do Luiz Fernando, que teve o contrato renovado, pra quê? Tem muita gurizada pedindo passagem, o Grêmio vai economizar dispensando os cascudos e ganhar dinheiro com esses jovens. Abraços do Gilberto Dutra. Obrigado, Gilberto. Entrando o recado, Jorge Luiz diz, e atendo mais esse e a gente vai pro intervalo. O Grêmio sempre o mesmo sobre as contratações. Pensa Douglas Costa, Rafael Carioca e acaba com Robinho, Everton e Thiago Neves. Renato caiu na mesma promessa de sempre. Diferença é que esse ano vamos aproveitar os guris. Dá o recado, Jorge Luiz. Obrigado, Jorge. Nós já voltamos. Tomara que aproveite, né, Jorge? E tomara que dê certo, né? Porque às vezes tenta um processo, não tem nem apoio da torcida, que no começo diz vamos com os guris, depois numa primeira derrota já começa a pressionar. 11h37, nós já voltamos. 40 da manhã, estamos de volta com o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. A hora certa sempre para Carrefour. Todos merecem o melhor, Carrefour. FTEC Centro Automotivo tem troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. O atendimento é das 7h30 até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos sábados das 7h30 às 12h. Fone 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996.
meia, Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. E estávamos falando aqui, antes de sair para o intervalo já, e os recados dos ouvintes eram no sentido da projeção. Grêmio contra Independiente Del Valle, a próxima fase da Copa Libertadores da América. Aí o Grêmio vai pegar um time profissional, né? Aí, diferente do que foi o Ayacucho, com todo respeito ao time peruano, o Grêmio agora vai enfrentar uma equipe campeã de Sul-Americana há 2 anos, né? Uma equipe que goleou o Flamengo ano passado, goleou e foi goleada. Mas vários times são goleados pelo Flamengo. O Grêmio também foi goleado pelo Flamengo. O Del Valle foi goleado, mas também goleou. Tocou 5 no Flamengo, não é qualquer time consegue fazer isso. E tem bons jogadores e jovens jogadores, tá? Há pouco tempo o Grêmio chegou a sondar um volante chamado Moisés Caicedo, do Independiente Del Valle, que o Del Valle acabou de vender para o Brighton and Hove, da Inglaterra. Joga futebol joga no futebol inglês agora. E alguns perguntaram, poxa, mas o Del Valle, né, podia forçar uma venda para um time melhor e tal, por que fez isso? E ontem veio a resposta de por que ele fez isso. Eles estão lançando um guri que tem, eu acho que 18 anos, chamado Pedro Vitti, que ontem fez gol. Esse rapaz controla o meio-campo com uma facilidade que parece que ele é jogador de seleção há anos. Tem 18 anos. Joga muita bola. O time do Del Valle tem alguns jogadores muito interessantes. É um time que tem um cara que puxa a média de idade para cima, que é o Pelerano, que é um volante bastante conhecido no futebol, tem 38, 39, 40 anos, jogou em diversas equipes, especialmente da Argentina, jogou na América do México, e é o capitão do Del Valle. Mas tem uma gurizada muito boa surgindo. O goleiro é jovem, eles têm um zagueiro, que é o líbero, chamado Pacho, que é um jovem também. Pela direita, os dois são jovens, o Sanches e o Pedro Vitti. E aí tem outros caras ali de meia idade, inclusive o Brian Montenegro, que eu mencionei há pouco, que fez 3 gols ontem. 2 foram do Faravelli, meio campista, que também é um cara de seus 26, 27 anos. É um time que está jogando com 3 zagueiros, é um 3-5-2 o Del Valle. Claro que quando ataca se projeta de uma outra forma, ele abre os seus pontas para largar o campo. Os jogadores de frente têm liberdade para ir e voltarem, tanto o Ortiz quanto o Brian Montenegro. É um time muito interessante. Se vê nesse Independiente Del Valle tática, se vê estratégia, se vê distribuição, se vê o comportamento de um time profissional qualificado, tá? Que é uma coisa que não se viu no caso do Ayacucho. Então o Grêmio vai enfrentar um time muito mais difícil. Agora dá para dizer, de brincadeira talvez, mas que vai começar a Libertadores pro Grêmio. Del Valle é um adversário profissional e um adversário forte, ao contrário do Ayacucho. Há ainda uma certa reclamação de parte da torcida do Grêmio. Há pouco eu passava os olhos aqui e alguém falou sobre, jogou com os jovens, mas é o mesmo modelo desorganizado. Há uma certa desconfiança ainda. O Grêmio, isso? O ouvinte reclamando do Grêmio. A pergunta que quero colocar para vocês é o seguinte: esse time que tem um modelo de jogo com uma dinâmica muito interessante é uma equipe que por conta dessa característica de jogo, criar dificuldades além daquelas habituais que o Grêmio tem enfrentado, por ter sido um time que se desajustou, se desestruturou, perdeu forma, perdeu atuações individuais, qualidade de jogo individual na metade do ano passado, pro final da temporada? Olha, Zé, eu acho que sim, porque o Grêmio é um time, eu venho repetindo há muito tempo, o Grêmio é um time mal treinado. O Grêmio é um time mal treinado. O que o ouvinte referiu ontem é verdade. O Grêmio, embora tivesse ali bons jogadores, como já mencionamos alguns, o Grêmio é um time desorganizado. A gente olha o Grêmio jogar, e não é porque ontem era gurizada, a gente olha o Grêmio dos cascudos jogando e isso fica até mais nítido. O Grêmio não tem um desenho de marcação. A gente olha qualquer time no Brasil, vai olhar o jogo de fora, qualquer time no mundo jogando, e a gente vê um desenho. Olha, esse time marca com 2 linhas de 4. Esse aqui marca num 4-1-4-1. Esse marca com linha de 3. Esse faz pressão. Esse faz isso, esse faz aquilo. Esse induz o adversário. O Grêmio não tem desenho. O Grêmio marca, parece que é assim, cada um por si. Uma hora o ponta volta, outra hora não volta. Uma hora o meia dá o combate junto com o atacante na frente, outra hora não. Uma hora quem avança é o volante, não volta e fica um buraco. E o Grêmio tem esses problemas. Eu espero que o Grêmio consiga corrigir
esses defeitos, mas o Grêmio já há mais de um ano é um time que não apresenta trabalho de campo, né? O Grêmio é um time que no coletivo deixa muito a desejar. Eu tenho notado, o Guimarães está conosco, o Orestes e também o Magno. Eu tô um pouquinho mais quieto que eu tô resolvendo. Eu tenho notado, Guimarães. Uma leve situação aqui de escala, mas vamos lá. Eu tenho notado que o Grêmio, que evoluiu em alguns aspectos, acentuadamente tem 2 pontos que ele vai precisar trabalhar. Um é o sistema de coberturas. A modelagem do Grêmio faz uma cobertura muito ruim. O outro é o sistema de definição. O Grêmio não tem definidores, é gol do centroavante, do Diego Souza, e o resto é circulação de bola nas proximidades da zona de definição, mas sem definição. Então o Grêmio tem essas 2 características que redundam em ineficiência do seu futebol, que ele precisa melhorar. Então. Mas aí tu te refere ao Grêmio, pode ser. Aí tu te refere ao Grêmio do Renato como tu, não ao time de ontem, né? Não, eu tô falando do time que fechou a temporada, né? Do titular. Não, o time de ontem é um time ocasional. Porque eu concordo plenamente contigo e te devolveria até com uma pergunta. Se ao redor do Diego Souza jogarem Tassiano e Alisson, como é que tu vai esperar mais do que isso? A solução individual pode ser uma das saídas. Mas me parece que também tem uma questão de trabalho ali. A solução individual ontem, por exemplo, foi o Ferreira. Imediatamente após o gol do Yakult, pegou, foi lá para a esquerda, driblou 2 caras e fez o gol. Essa foi a solução individual de ontem. Tá, mas isso não é o suficiente quando tu bate com adversários de nível, né, Magno? Claro. Se tu tem uma solução individual, o treinador adversário vai lá, vai pegar o scout do teu time, vai olhar, vai neutralizar aquilo e tu fica morto, fica engessado e não sai daquela camisa de força. Mas por que o Grêmio tá jogando? Por que o Grêmio tá jogando desse jeito? Não há uma orientação do Renato, vão mudar, vão fazer isso. O Renato é que tem que mudar isso. Bom, do jeito que o Grêmio tá jogando. Eu tenho uma suspeita tenho uma desconfiança da causa. Agora nós vamos ter a confirmação. O Grêmio não tinha condição físico-atlética para ter jogo intenso, para ter jogo de cobertura, para ter jogo de imposição sobre o adversário. Talvez essa seja uma explicação que agora a gente perceba que era a grande causa. Mas, se não for só isso, estamos diante também de um problema que a comissão técnica tem culpa. Aí é o Gabeira, aí é o Renato, e aí eles vão ter que se corrigir. Aí principalmente é o Renato, só que isso é algo, eu só acho claro, só acho importante deixar claro que isso não tem a ver com o time de ontem, tá? Isso já é um problema apresentado pelo Grêmio há muito tempo. O Grêmio há uns 2 anos que o trabalho coletivo do Grêmio inexiste, tá? Aquele Grêmio de 2016, envolvente, que tinha o Luan de falso 9, o Douglas que era um 10, que pensava, e o Pedro Rocha pela esquerda, aquele Grêmio não existe mais. O Grêmio de 2017, que tinha um Arthur espetacular tomando conta do meio-campo, um Luan colocado por dentro para ter o Barrios na frente, a figura do definidor, aquele Grêmio envolvente que botava a bola no chão e controlava o meio-campo contra qualquer time, não existe mais aquele Grêmio. Em 2018, quando o Grêmio conseguiu ter o Maicon bem fisicamente junto do Arthur, o Luan ainda jogando muito bem, aquele Grêmio também envolvia. Só que desde o segundo semestre de 2018, que esse Grêmio não existe mais. Ele foi se desmanchando enquanto jogadores foram deixando o Grêmio, e aí vários deixaram. O Douglas se aposentou, o Luan saiu, o Arthur saiu, o Pedro Rocha saiu, o Cebolinha saiu, o Wallace saiu, todo mundo foi saindo, e a ideia de tentativa de reprodução daquilo continuou. Que é uma ideia errada, porque o futebol mudou nesses 5 anos. O futebol de hoje não é o mesmo futebol de 5 anos atrás. O Grêmio mudou, os jogadores mudaram, aqueles que sobraram, aqueles que ficaram, mas estão mais velhos. O Maicon, que tinha 30 anos, hoje tem 35. O Jeromel, que tinha 30 também. O Kahneman, que tinha 25, hoje tem 30. Aliás, completou 30 anteontem. Então, essa ideia de tentar reproduzir é uma ideia que já nasce morta, porque não tem como reproduzir o que já passou. Então esse Grêmio, para mim, nos últimos 2 anos, ele vem apresentando problemas coletivos graves. É um Grêmio que não é confiável, na sua defesa, quando não joga o Jeromel
ou Kahneman. É um Grêmio que dá muito espaço no meio-campo. De novo, não estou falando do time de ontem. Estou pegando o Grêmio dos últimos anos para o que foi puxado em termos de análise macro para o debate. Mas acho que sim, acho que o problema do Grêmio, ele não é individual. O Grêmio tem um bom time. O Grêmio tem um bom grupo com esses jogadores da base. O problema do Grêmio é trabalho de treinador. É trabalho de casa-mata. Para mim o problema do Grêmio também é outro. Foi um problema de... É um problema de treinador de casa-mata, que é a questão do modelo de jogo. Isso aí a gente já falou algumas vezes. Para mim o Grêmio tem problemas no modelo de jogo, que é um modelo de jogo lento, que é um modelo de jogo que resgata 2016, 2017, e um problema de política de aproveitamento da base. Mas isso tudo, considerando um otimismo que geralmente eu não tenho, e considerando vislumbrar assim, um futuro que geralmente eu não tenho por característica de considerar assim diferente, mas vou ser eu diferente. Talvez eu torço muito para que isso seja uma coisa do passado. Eu não sei se esse ano começa diferente, por exemplo, de quando o Grêmio colocou em campo o time de transição. Talvez seja com o aproveitamento da gurizada. Mas eu acho que na medida em que houve uma identificação dentro do Grêmio, isso aí eu trago como informação, tá? Dentro do Grêmio, de que o jogo ele precisa ser diferente e que o modelo precisa ser acelerado e que precisa ter uma política de aproveitamento da base, eu vou acreditar em algo positivo, em que a maior resistência talvez seja do próprio Renato. O Renato ele tem uma ideia de futebol que é a ideia que deu certo em 16, 17, em formatar o time, por exemplo, em função do Maicon, em colocar aquele modelo como algo a ser aplicado hoje. Mas isso aí é uma resistência do Renato diante de até dicas que chegam a ele de que o time precisa ser mais rápido. Também houve um processo de intuição do Renato de preferir trabalhar com jogadores mais velhos, deixando a média de idade do Grêmio muito alta. E chega até o Renato um pitaco de que o Renato tem que rejuvenescer o time. E talvez agora o Renato consiga ter isso como algo a ser aplicado por ele também. Na entrevista que o presidente Romildo concedeu anunciando as mudanças organizacionais do Grêmio e a troca do preparador físico, aquela entrevista teve um pouco de Renato também, né? De prometer que o Grêmio vai contratar grandes jogadores, e aí se sonha alto, toda a expectativa gera uma frustração, porque se fala em Douglas Costa, se fala em Rafael Carioca, Rafinha, não sei mais quem, e isso gerou uma expectativa diante de uma realidade absolutamente clara de que esses jogadores caros, um deles tem mercado europeu ainda, embora as lesões, que é o Douglas Costa, muito difícil de voltar, o outro é muito caro, que é o Rafinha, e o outro joga no futebol mexicano, que paga muito bem, e os clubes mexicanos pedem muito por jogadores, que é o Rafael Carioca. Mas nós não temos culpa nesse processo, Guimarães? Em que sentido? A imprensa, a direção não tinha dito nada, a imprensa foi lá e cravou, estão chegando, estão contratados. E aí depois a imprensa começa a dar pau, porque é cortina de fumaça, porque não vem, mas a direção nunca anunciou contratação. Tem duas coisas nisso, Zé. Primeiro que se a gente se basear só com o lado oficial, a gente não trabalha mais, né? A gente simplesmente reproduz o site. De onde é que surgiu a informação que o Grêmio tinha feito proposta pelo Rafael Carioca? Eu não sei. É que imprensa a gente... O repórter inventou isso ou ele tem fontes dentro do Grêmio? Não, eu não vou generalizar, eu tô falando aqui pela Rádio Guaíba, tá? Eu sei que os repórteres da Rádio Guaíba, eles vão atrás, eles têm fonte dentro dos clubes, tá? A informação de que o Grêmio ofereceu 3 milhões de euros ou dólares, acho que dólares, pelo Rafael Carioca, ela surgiu de dentro do Grêmio. A informação de que o Grêmio pensou em repatriar o Jailson porque ele estava com alguma dificuldade para voltar para a China surgiu de dentro do Grêmio. A informação de que o Grêmio pelo menos sondou a situação do Douglas Costa, ela surgiu de dentro do Grêmio. Porque há esse interesse. Então vou te dizer mais. Exato. A informação de que o Cavani gostou da proposta do Grêmio, ela nem sequer surgiu. Ela foi dita.
textualmente pelo presidente do Grêmio. O Cavani ficou empolgado com a proposta do Grêmio. Isso foi dito pelo presidente do Grêmio no programa Hora Consular apresentado pelo Jairo Cuba na TV do Grêmio. Foi dito textualmente pelo presidente. E o Cavani deu uma entrevista exclusiva para a ESPN na questão de um mês, onde ele disse que, olha, eu ouvi as propostas por educação, meu irmão ouviu por educação, mas eu nunca quis sair da Europa. E aí? Não, esse fato em particular eu entendo, mas eu entendo ele no seu todo de forma isolada. Eu não acho que seja uma política de fazer cortinas de fumaça. Eu acho que a direção está trabalhando para tentar contratar, nem sempre dá. É nesse sentido que eu tenho um ponto de divergência. Tá, mas olha só, a cortina de fumaça, eu acho que nesse momento não há cortina de fumaça. Nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que tentar buscar Douglas Costa, Jailson, Rafael Carioca, eu não acho que seja cortina de fumaça. O Cavani foi uma tremenda cortina de fumaça. Embarcou quem quis. A gente avisou, tá? Embarcou quem quis. Agora, a busca do Grêmio por reforços agora, eu não acho cortina de fumaça. Se eu dei a entender isso, peço desculpas. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que o Grêmio realmente acha possível trazer esses caras. E isso, para mim, demonstra uma inabilidade do Grêmio no mercado, em que o Grêmio está indo nos homens óbvios. A impressão que eu tenho é que a prospecção do departamento de futebol do Grêmio, ela só conhece 2 tipos de jogadores. Aqueles que enfrentaram o Grêmio, por isso contratou o Thuram e o Pinares, ou aqueles que foram formados no Grêmio. Por isso que perguntou se Cebolinha podia voltar, por isso que perguntou do Douglas Costa, Jailson, Rafael Carioca. Eu acho que falta criatividade ao Grêmio no mercado. Tem uma outra característica, um outro perfil de contratados. Normalmente o cara que foi bem contra o adversário. Quem? O cara mandou bem Grêmio? Contra o Inter, Verdade, esse cara interessa. Tem razão. Não, mas no Grêmio nem isso. É o bingo da contratação do futebol brasileiro. Guimarães, no Grêmio nem isso. O Grêmio só vai atrás de quem foi formado no Grêmio, Cebolinha, Rafael Carioca, Jailson, ou daqueles que jogaram bem contra o Grêmio. Pinares, Thuram. É isso, né? Vergara. Eu quero depois das meio-dias. Sim. Depois do meio-dia, eu quero falar sobre a questão da imprensa que o Zé Aldo falou. Eu queria contribuir com isso. E falar sobre o bingo das contratações, porque realmente o Zé Aldo tem razão quando fala de jogou bem contra. Pô, cara, a gente vai de, sei lá, de Miralles a Itá. Essa eu fui longe, hein, Zé? Que foram jogadores que. A Jairo Lenze, sabe? Jogadores que jogaram bem contra a dupla e que são contratados. Não é só no Grêmio, não. É um bingo geral. Mas depois eu queria falar com relação à imprensa, com relação a patamar e algumas entrevistas em algo que o Grêmio apresenta como novo, mas não é tão novo assim. Bem, nós vamos fazer o intervalo para as notícias do meio-dia e depois do Guaíba Notícias retomamos o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Rádio Guaíba. Não vamos longe. O Grêmio do time do Caxias contrata Sandro Neves, contrata Adão, contrata o Jairo Santos. Contrata essa turma toda. Acho que Patrício. O Patrício antes do 15. O Patrício antes de jogar a Série B pelo Grêmio em 2005, ele tem uma passagem pelo Grêmio em 2000. O Patrício joga no Grêmio em 2000. 2005 Verdade. É a segunda passagem dele. Dauri da mesma forma. O Internacional ali não foi bem contra o Inter, foi porque se destacaram no Gauchão. O Grêmio caiu pro 15 de novembro numa Copa do Brasil e depois foi no 15 contratar o volante Rudinei e o meia Valdeir. Exatamente. Então o que a gente tem é um fenômeno de jogar bem contra a dupla e serem contratados. A gente tem esse fenômeno histórico. E o último exemplo é o exemplo do Pinares. Vou achar exemplos também, muitos exemplos. Também. Thuram jogou contra o Grêmio pelo Cerro. Verdade. Então, é uma parte do bingo. O Brian Rodrigues, pra mim, é o principal exemplo, porque é um jogador que, se tivesse o mínimo de observação, ninguém contrataria numa boa, assim, né? Mas vai lá, jogou bem contra o Grêmio. Ele é alvo do Inter. E o Dunga não quer o Brian Rodrigues. Me lembra o Rafael Passo. O empresário estava oferecendo e o Dunga disse: não, esse cara aqui eu não quero. Então, isso aí é o bingo. O bingo, ele mostra, ele aponta que jogadores que atuam bem, especialmente estrangeiros, eles são contratados depois. Eles são contratados. Vou te dar outro, então. O Grêmio foi eliminado pro Independiente de Medellín na Libertadores. O Grêmio contratou o Balói. Verdade, boa lembrança.
O Baloia foi contratado por conta de uma eliminação pro Grêmio. Então isso aí poxa, tem 300 exemplos e um monte de clube no Brasil faz isso, tá? Um monte de clube no Brasil faz isso. A gente tem vários exemplos. Que jogou bem, é o pensamento mágico, Carlos, de quem jogou bem contra a gente vai nos ajudar depois. Vou lembrar um exemplo, cara, eu acho que era União Espanhola. Vou lembrar o exemplo de um meia chamado Sierra, chileno, que enfrenta o São Paulo, eu lembro bem, acaba com o jogo contra o São Paulo. E aí o São Paulo contrata o Sierra. Lembra dele, né, Zé? Sim. O chileno. Isso aí é muito velho no futebol brasileiro. Então, vou botar um do Inter nessa roda aí. Seiras, verdade. venezuelano, jogava no Santa Fé de Bogotá da Colômbia, pegou o Inter numas quartas de final da Libertadores, ele e Roa eram os destaques daquele meio campo. O Inter foi lá e buscou o Seiras. Então isso aí é muito velho e não precisa nem de nenhum trabalho de prospecção. Eu li um negócio, se refere ao Inter, mas tem a ver com o futebol em geral, tá? Quando aconteceu a eleição, e agora eu me sinto bem à vontade para falar, existiam 2 projetos bem distintos na eleição do Inter. Bem distintos. O projeto do Alessandro Barcelos, que era um projeto que agora está sendo aplicado. Sempre foi bem claro o Alessandro Barcelos nisso, tá? Muito claro. E o projeto do Aquino, que era mais ou menos um resgate a um modelo de gestão que consagrou o Inter, sim, e foi muito vitorioso, mas que aí na minha compreensão, esse modelo ele já está mais superado. Até foi uma pauta em que eu e o Zé Aldo discutimos bastante sobre figura de vice-presidente de futebol e sobre como que os executivos entram, e o Zé Aldo até, o futebol gaúcho foi vitorioso com esse modelo de gestão historicamente, mas eu acho que o futebol, eu entendo que foi vitorioso, mas eu acho que o futebol tem uma fala, uma linguagem, um comportamento que atropela as coisas e que decretam sim superações, decretam coisas que são mais ultrapassadas. E acho que esse modelo está sendo muito bem conduzido pelo presidente. E que o modelo do Aquino, ele era um modelo que era um resgate praticamente a velhos modelos, alguns que nem deram certo no internacional, né? De nomes mais tradicionais, identificados, essa coisa de ser identificado, que eu acho que não daria muito certo no Inter. E eu li alguns torcedores colocando o seguinte, não tem essa de profissionalização, a gente quer modelo identificado, gente identificada. E acho que não tem nada a ver com identificação. Não tem a ver com justamente entender que o futebol ele tem uma coisa que é o presente, que tem uma fala. Ontem a gente falou sobre o modelo europeu, não é modelo europeu, é o modelo do futebol. O futebol é único. A gente cansa de elogiar o Tigres. Poxa, o Tigres é um time mexicano, não é europeu, é um time da América do Norte, que tem essa política de também adotar processos dentro do futebol, e é um clube que se destaca no futebol mexicano e que conseguiu um vice-campeonato mundial não perdendo por muito, que foi melhor que o Palmeiras na primeira vez que um time fora os europeus entra como favorito contra o sul-americano, porque é melhor que o Palmeiras, e conseguiu fazer coisas boas. A gente está diante de outras coisas dentro do modelo do futebol, entende? Isso aí, a gente tem que frisar que essas contratações, esses bingos, eles não servem mais para o futebol. Que o trabalho tem que ser um trabalho minucioso de conseguir capturar jogadores que tenham um certo trabalho, requer trabalho, né? Requer trabalhar muito para que entre e responda, porque a gente não tem a certeza de que esse tipo de contratação eles vão responder. O Alessandro Barcelos falou sobre isso no final de semana, naquela entrevista antes do jogo do Ipiranga, que o que ele está se propondo a fazer esse ano é a quebra de um modelo que é vigente no Inter há 20 anos. Um modelo que foi vitorioso, inegavelmente, um modelo que conquistou títulos, que elevou o Inter a um outro patamar, deu ao Inter títulos sul-americanos que o Inter não tinha na sua história, uma Libertadores, um Mundial e por aí vai, títulos, no caso, continentais e mundiais. Só que o futebol mudou. Não adianta, mas é que nós sempre fizemos assim, tá bem? Todo mundo sempre fez isso de um jeito, só que o futebol mudou. Vamos identificar essa mudança.
É isso que o Inter está propondo. Eu não sei quem vai jogar bem, quem vai jogar mal, qual modelo vai dar certo, qual modelo vai dar errado. Mas eu tenho batido nessa tecla. Nunca, talvez nunca antes, ou pelo menos nunca antes na história recente, eu vi um Grêmio e um Inter, que sempre foram rivais, sempre se foram antagonistas, portanto, mas eu nunca vi modelos tão diferentes. Nunca vi modelos tão opostos. O que acredita o Grêmio é absolutamente o contrário do que acredita o Inter. E, obviamente, vice-versa. Eles não têm, assim, um resquício, eles não têm um fio de convergência. É completamente o contrário. O Inter acredita, nesse novo modelo, que futebol se faz com ciência de dados, que futebol se faz com scout, que futebol se faz com planejamento estratégico, que futebol se faz com pesquisa de mercado, que futebol se faz com apostas em jovens jogadores para revender no futuro. O Grêmio é o contrário. O Grêmio acredita numa proposta absolutamente oposta. E, de novo, não existe um modelo 100% certo ou 100% errado. Mas o que é que o Grêmio acredita esse ano mais uma vez? O Grêmio acredita na imagem do Renato, na mística do Renato, na liderança do Renato, num cara capaz de controlar o vestiário, nas indicações do Renato, na visão que o Renato supostamente tem do mercado. O Grêmio acredita nisso. Pode, no fim do ano, o Grêmio dar super certo e o Inter dar super errado? Pode. Pode o Inter dar super certo e o Grêmio dar super errado? Podem os dois darem errado? Podem os dois dar certo? Pode, porque o futebol não tem fórmula mágica. Mas nesse ano, eu nunca tinha visto dois modelos de futebol tão diferentes, mas tão assim, ó, opostos, como está acontecendo na dupla Grenal. Outro exemplo foi o Hidalgo. Libertar, contratado depois. Os ouvintes estão citando aqui. Eu tô conversando aqui com o nosso glorioso Martin Moura pelas redes Guinha sociais. Azul também. O Guinha Azul é outro também pelo Libertar. O Martin lembrou do Martinucci no Fluminense, é verdade? Eu lembrei talvez do pior de todos. O Santos contratou o goleiro Henao, que era um goleiro de 1,70m. O Santos contratou junto ao Once Caldas, quando o Once Caldas foi campeão da Libertadores. E eliminou Santos, eliminou São Paulo, e o Santos foi lá e buscou o Henao. Os ouvintes estão lembrando do Soron, do Jonathan Gomes, uma série de outros nomes aí. Mas o Sorondo foi o contrário. O Sorondo jogou bem contra o Grêmio e o Inter contratou. Ele jogou muito bem contra o Grêmio pelo defensor. Ele não era um desconhecido. Jogador de seleção e como passa ele pelo futebol europeu. O Sorondo jogou na Itália. O Sorondo era um baita, um tremendo zagueiro. Jogou bem contra o Grêmio pelo defensor de Montevidéu e depois o Inter o contratou. Eu tava passando ali, tava vendo nomes, eles estão fazendo referência. E aí alguém disse muito com uma percepção boa, de Joinville, o Guilherme que tá lá em Joinville nos acompanhando, mas Aldo, o zagueiro Lúcio, o Inter contratou depois de um 7-0. Isso, no Guará lá de Brasília. Ou seja, não tem nada a ver com a nossa tese. A nossa tese é de jogadores que vão bem contra a dupla Grenal e só por isso vão lá e contratam. E é jogadores assim, que tu não tem ideia de onde... Foi uma investigação que fez o Inter e viu que ele era bom jogador. E jogadores que tu não tem a ideia de onde eles vêm, de onde eles aparecem, de que forma eles surgem. Jogadores bem desconhecidos aqui. O colega Giovanni Caprio, grande figura. Eu lembro do Tavarelli, mas acho que o Tavarelli já era mais conhecido, o Tavarelli. Jogador de seleção paraguaia, jogou contra o Grêmio pelo Olímpia e no outro ano foi contratado. O Guinha Azul foi um cara que veio e venceu, né? Foi útil ao Internacional. Muito útil, muito útil. E Azul se tornou ídolo do Inter, né? Cara, isso acontece com o técnico também. O Grêmio contratou o José Luiz Plaia porque tinha feito um bom gauchão com Glória de Vacaria, por exemplo. O próprio Simeonato. O Plain tinha feito um bom trabalho no Juventude, ele já tinha jogado no Grêmio, ele tinha uma história, tinha uma carreira no futebol, era professor de educação física do estado, me parece, ele tinha boa base, era bem falante. E também uma outra situação do Grêmio naquele período, né? Era outra situação, mas desculpas, essas, como é que eu vou dizer, esses predicados que tu te refere agora, eles não tornam ninguém bom técnico.
Não, mas ser professor de educação física ou ser bem falante, enfim. Eu entendi o que tu quis dizer, mas esses últimos aí não tornam ninguém bom técnico. E ele tinha feito um bom trabalho imediatamente antes de vir pro Grêmio, eu acho que no Juventude. No Glória de Vacaria. Ele tinha feito um bom trabalho no Glória de Vacaria. E quando ele veio pra cá, a pressão pegou e não aconteceu. Aquilo comprometeu a sequência da carreira do Plain como treinador. Depois ele... Não, o Grêmio ali investiu em nomes que não estavam preparados para pegar o Grêmio, né? Simeonato, José Luiz Plain. Quando tu vai no interior... O Plain é servidor da Prefeitura de Caxias até hoje. Exatamente. Excelente lembrança. E quando vai buscar um treinador no interior, você tem que dar uma olhada no que ele é. Não é só a boa campanha que tem que respaldar, é sério. A realidade é completamente diferente, né? O Tite era diferente e quem conversa lá sobre o Tite no início vai perceber isso. O próprio Mano Menezes é um treinador que vem do interior, mas também existe ali uma coisa diferente. Não era o caso do Nestor, não foi o caso do Plain. E fora o momento do time também, né? Tu tem que contratar esses treinadores no momento, assim, início de temporada, dar respaldo, um monte de situação. O momento do time era, embora o Mano Menezes tenha aparecido numa Série B, sim, num momento complicado, entrar numa Série A com o time perigando cair, tu tem que ver muito bem quem é que tu vai contratar. Aqueles dois treinadores isso, né? não tinham condição, O Mano assume o Grêmio na estreia da Série B contra o Gama, perde inclusive por 2-1, um time que não tinha legado nenhum do Hugo de Leon, que não conseguiu fazer um bom trabalho como técnico, e o Mano fala até hoje que se não fosse a Batalha dos Aflitos, hoje o Mano estaria de novo numa Série A, B, C de Campeonato Gaúcho. Aquilo mudou a vida dele, se ele não tivesse conseguido acesso com o Grêmio, ele fatalmente seria demitido e nunca mais teria chance em clube grande na vida, né? Nós estamos falando Nada supera no ano de 2005. Existem alguns fatos naquele ano de 2005 do Grêmio. E o Grêmio subiu, né? O de 2004 é aquele horror que acontece um monte de coisa. Mas no de 2005, para ver como a situação tava feia, o Grêmio contrata um zagueiro chamado Alessandro Lopes, que para sempre será a marca de uma das piores contratações da história do Grêmio. Talvez um dos pior zagueiro mais magros do mundo. Sim, pesava uns 40 quilos com 1,90 de altura, o Alessandro Lopes. Pra editar no videogame era uma tristeza, o cara sempre ficava mais gordo do que ele era. Possuía uma época que eu jogava enorme. muito videogame, cara, eu editava todos os jogadores da Série A, eu sabia a altura e peso de quase todos os jogadores da Série A, e o Alessandro Lopes era terrível. A ficha dele do Atlético Paranaense o ano anterior apontava 1,88 m e 72 quilos. Ele não tinha nem metade desses 72 quilos. Nós estamos falando sobre Exato. O processo de contratação do Grêmio. E o grande fato que poucos sabem é o primeiro jogo do Grêmio naquela temporada, que foi uma das coisas mais bizarras. Pela primeira vez o Grêmio jogando sem material esportivo. Sim, fabricação própria. Contra o Caxias, 0-0. E a única vez que eu lembro entrar em campo, o zagueiro Michel, com 2 L's. Michel. Sim, fazia dupla com o Denis, que veio do América Mineiro. Isso. O Grêmio tinha jogadores como o Anderson Lamel, volante, como o Anderson Ataíde, meia. Eram coisas desse tipo. E Somália era o centroavante. Eu dizia, nós estamos analisando o processo de contratações do Grêmio. A gente fala, de um modo geral, também por vezes, a política semelha de Grêmio e Inter na prospecção do jogador, no perfil do jogador, mas o fato é que há uma demora nesta largada das contratações. O São Paulo já apresentou, já anunciou, confirmou Miranda, Orihuela e Bruno Rodrigues. Eu confesso que não conheço o Bruno Rodrigues, e está anunciando também Éder, centroavante brasileiro que o clube dele fechou lá na China e ele está ficando livre. Jogador já veterano, que jogou o tempo todo no exterior. São Paulo jogador está envelhecendo muito seu grupo, hein? Ele é um jogador surgindo no Criciúma e vai para seleção. Um daqueles brasileiros que jogou pela seleção italiana, tipo Rômulo, Jorginho, Amauri lá atrás, e o Éder é um desses jogadores. Thiago Motta, Emerson, a Itália tem um monte de brasileiro recente como jogador da seleção italiana. E o Éder é um centroavante, eu acho um bom reforço pro São Paulo, viu? O Éder, centroavante, bem mais de 30. O Miranda, zagueiro, 36. Eles contrataram o William, que é um meia ex-Palmeiras, também lá um dos jogadores que teve problema de coração e que voltou a jogar.
o São Paulo está envelhecendo perigosamente seu grupo, viu? Várias dessas contratações, jogadores já muito rodados, né? Mais perto dos 40 do que dos 30. São Paulo está envelhecendo perigosamente o seu grupo. Eu só acho uma coisa... Mas numa velocidade, Oliveira, bastante maior que a dos nossos aqui, né? Mas aí eu prefiro dar uma segurada. Nesse ponto, eu acho que o São Paulo fez uma boa contratação, que foi o Orejuela. Acho que um cara que pode render bastante no São Paulo. Mas entre sair contratando um monte de veterano e esperar, eu prefiro esperar. O que eu acho que tem de problema aqui na dupla Grenal é que essa brincadeira que a gente fez de relembrar os caras que foram bem e depois os times vão lá e contratam, só porque jogaram bem contra esses times, o problema é isso ser uma forma quase que única de prospecção. E aí prospecção entre aspas, porque isso não é prospectar, isso é enxergar o que todos enxergam. Prospecção é tu enxergar daqui a pouco um jogador que o mercado ainda não absorveu, é um cara que tem potencial de valer 10 milhões e que hoje vale 2. Isso é prospectar de verdade. Então eu acho que Grêmio e Inter tem uma prospecção muito diferente. Ô Magno, o Inter tá buscando um Carlos Palacios, por exemplo, que eu acho que não é a resolução dos problemas, mas é um cara que o Inter aposta que hoje vale 3 e daqui um ano pode valer 6. É nesse sentido. E no caso do Grêmio, o Grêmio tá avaliando só jogadores que passaram pelo Grêmio, ou que foram formados pelo Grêmio, ou que jogaram contra o Grêmio. Olhar para coisas novas no mercado, o Grêmio não tem feito. Eu tenho achado o departamento de futebol do Grêmio, entre aspas, porque é um departamento cheio de improvisações e de acúmulo de função, enfim, meio esquisito colocar o principal departamento do clube cheio de asteriscos, como o Grêmio tem, mas o Grêmio tem uma prospecção óbvia. O Grêmio não tem criatividade nenhuma no mercado. Qual que foi a última prospecção verdadeira e que deu certo? No Grêmio Tanto ou no no Inter? Grêmio quanto no Inter. Não, o do Os Inter dois, é o os Yuri. dois. O Inter é o Yuri, que ele foi lá no Santos e trouxe o jogador. O Yuri foi uma sacada de mercado. O Grêmio, vou te dizer uma que deu certo. O Grêmio foi na Série B buscar um volante Michel, que depois sofreu com lesões, enfim. Não, mas Jeromel muito atrás. Jeromel foi 2014 que ele chegou aqui. Mas o Michel jogou uma Série B pelo Atlético Goianiense e o Grêmio enxergou, pá, aí tem um cara com potencial. Trouxe, tinha acho que 22 anos na época. Trouxe. E foi um cara que, querendo ou não, deu super certo antes de sofrer com lesões. O Michel é titular do Grêmio, campeão da Libertadores. Sobre Palácios, ele chega amanhã a Porto Alegre. Ele estava envolvido com o jogo do time dele lá do Chile contra o Independiente Del Valle. Já se despediu do União Espanhola pelas redes sociais, inclusive. Ele ficou 8 anos no União Espanhola, chegou, portanto, com 12 anos no clube e lamentou que o último jogo dele tenha sido essa derrota marcante, impactante, tomou 6, né, do Del Valle, lamentou isso, mas postou lá um texto de agradecimento à torcida, enfim, já se despediu do União Espanhola. Ele atrai para Porto Alegre a atenção da imprensa chilena, porque ele é tido como a maior promessa do futebol chileno atual. Então o Inter está contratando alguém que para os chilenos é um jogador que vale o investimento. Nós temos 12:26. Sobre a coisa de prospectar, o jogador o Bruno, que foi contratado pelo São Paulo, ele estava na Ponte Preta, o ouvinte até lembra que ele foi destaque na Ponte Preta e por isso o São Paulo foi lá buscar. Então pode ser que o São Paulo tenha feito aí era jogador destaque da Ponte na Série B do ano passado, tenha feito uma daquelas... Isso aí, Ponte, que também tinha o Guilherme Pato. E o outro ouvinte aqui está lembrando o Orteman, dizendo que o Orteman também tá nesse perfil de jogador que... Jogou contra o Grêmio pelo Boca Juniors. Final da Libertadores, o Orteman joga. O Dátolo também joga aquele jogo. Patrick de São Leopoldo diz isso, depois vem e repica. Quem aí lembra do Garcês, que o Grêmio trouxe do Panamá em 2004, conhecido como El Pistoleiro? Mas esse não chegou a jogar contra a dupla Grenal. Esse o Grêmio trouxe, sei lá, se foi o Balói que indicou, lá sei eu. Mas trouxe porque via nele alguma coisa mesmo. São 12:26. Eu vou fazer um intervalo, depois a gente vai se deter um pouco mais em outros assuntos. Recebi aqui porque é engraçado, tá? Eu recebi aqui a ficha do zagueiro Michel, com 2 L's. Ele tem 4 jogos pelo Grêmio. Ele tem um mês de Grêmio. Ele jogou 4 partidas, 30 de janeiro, 5 de fevereiro, 16 de fevereiro e 27 de fevereiro pelo Grêmio. Caxias, Brasil de Pelotas, Bahia e Guarani de Venâncio Aires. Ele tem 4 jogos pelo Grêmio. Um mês de Grêmio. Como é que
O Grêmio teve naquele ano Michel, que veio do Esportivo, Denis, que veio do América, começou a Série B ali com o Marcelo Oliveira, que veio da Ubra, aí ao longo da competição chegaram Domingos, que veio do Santos, o Pereira, que estreou naquele 4-0 contra a Napolina. Foram algumas das figurinhas carimbadas. Lateral esquerdo, Raoni, daquele time do Grêmio, meio campista Jacozinho, meio campo Luiz Fernando, atacante Osmar. Foram algumas figuras daquele Grêmio 2005. Recados dos ouvintes antes do intervalo. O Matheus de Guaíba diz: a última grande prospecção do Inter, quem levou foi o Cruzeiro, o Arrascaeta. Eu li em algum lugar uma especulação sobre o Arrascaeta poder sair, trocar o Flamengo por um outro clube que não estaria satisfeito lá. Mas ele é ídolo da torcida do Flamengo e ganha uma fortuna. Bom dia, soma o Escoco pelo Colorado também, Guimarães. Professor Fernando Brás. Nossa, Escoco. Verdade. Que figura, aquele rapaz aqui chegou e... Bom, tem mais recado aqui. Esse aqui tá dizendo: Zé, o último grande prospectado pelo Inter foi o Charles Arangues. O Cássio de São Leopoldo lembra do Arangues. Vamos mais. Maurício... Kavenag não foi numa leva dessas aí também? O Kavenag veio da Europa, ele veio de Portugal, não veio da França, ele veio do Bordeaux. E era um baita centroavante. Era, mas não tinha jogado contra. Maurício Machado, Zona Norte. Boa tarde, prospecção bem feita é a do Bragantino, que descobriu o Claudinho e outros bons jogadores. Verdade. Isso aí. O Bragantino tem um departamento de prospecção, claro, apoiado por um aporte financeiro muito forte da Red Bull, né? Mas eles buscaram o Realpe do Equador, o Hurtado eles tiraram do Boca, o Raul eles puxaram do Vasco, Elinho puxaram do São Paulo, até alguns que não deram tão certo, Tony Anderson do Grêmio, o Cleiton, goleiro. O Léo Ortiz estava lá já, né? Ele já veio do ano passado. Ele era um remanescente do Red Bull, do Bragantino antes da Red Bull. Mas foram vários nomes bons. A prospecção do Bragantino é muito boa. Daniel Eberhard, São Leopoldo diz: Alejandro, Atlético Mineiro. Primeiro reforço, depois de entrar oficialmente a Red Bull, foi o Alejandro. Ele diz: Orteman não jogou contra o Grêmio pelo Olímpia em 2002? Sim, jogou. E ele arremata dizendo que tá ruim concordar tanto com o Zé Aldo. Não sei com o que ele concordou, mas isso está incomodando ele. Um abraço, seu Daniel. Obrigado pela audiência. Eu acho que o grande trabalho de prospecção foi aquele Corinthians vencedor, que contratou um monte de jogador do interior paulista. Do interior de São Paulo, pararam Elias, na seleção Paulinho, brasileira. Elias, Paulinho, antes Douglas, depois teve o Chicão, Douglas eles pegaram do Criciúma, se não me engano. Sim. Não, São Caetano. Ele sai do Criciúma e vai pro São Caetano. São Caetano, do Figueirense eles puxaram o Chicão e o André Santos. Sim, Chicão, André Santos, grande trabalho. Depois o Castan é Grêmio Barueri, Ralf é Grêmio Barueri, Paulinho é Bragantino, Romarinho é Bragantino. O Grêmio contratou uma vez um zagueiro do Barueri, tu lembra? O Grêmio contratou um zagueiro do Barueri, Paulão, exato. Paulão Paulão jogou no Grêmio, indicado pelo Renato em 2010. Isso aí, foi o Paulão. Ulisses de Campinas diz: Orteman veio do Olímpia e não do Boca. Sim, do Olímpia? Eu falei que ele tinha jogado. O Paulão não veio porque jogou bem contra o Inter, aquele jogo do frango do Lauro? Não, foi antes. Aquele jogo do Lauro ele não tava mais. Ele não tava mais. Aquele jogo do Lauro é finalzinho. O Paulão, ele termina aquele campeonato pelo Grêmio, inclusive. Ele sai do Barueri e vem pro Grêmio. Eu acho que já era Grêmio Prudente, inclusive. E do Orteman que o Vinte mandou, fui eu que disse. Eu acho que o Orteman jogou a final pelo Boca, não jogou contra o Grêmio em 2007? Mas o Orteman eu acho que é Olímpia mesmo. Porque ele já joga em 2002, se eu não me engano, pelo Olímpia. Mas ele vem no Grêmio bem depois, né? O Orteman joga no Grêmio anos depois, muitos anos depois. E ele era bom jogador aqui, não deu certo, mas era bom jogador fora daqui. O Goga de Eldorado diz: o Grêmio trouxe o Balói e não trouxe o parceiro dele de zaga, que foi para o Atlético de Madrid. Não, ele foi pro Boca primeiro, né? Vai para Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, depois Boca. Foi o contrário, então. Acho que sim. Marcelo Toledo, boa tarde, Zé. Quero saber se Martin Luque, que o Inter trouxe da Argentina, não foi uma prospecção. Foi a prospecção. Uma indicação do Sonda, inclusive, do Colón de Santa Fé. Mas o trabalho de prospecção também não impede que tu contrate errado, tá? O cara não dê certo. Sarrafiori prospecção. Exato, trabalho de prospecção. Nós também temos interatividade dos companheiros que trabalham conosco internamente. Aqui fechou o meu microfone pelo intercomunicador, disse o Luciano Vargas, o Pepão: mas é Aldo, o Grêmio do Filipão
Trouxe o Goiano da reserva de não sei quem, trouxe o fulano na reserva de não sei quem e formou um baita do time. O Pepão sofreu na mão daquele time do Filipão, então ele não esquece. O Jardel era reserva do Vasco, o Paulo Nunes era reserva do Flamengo, o Dinho acho que era reserva do São Paulo, do Santos já. O Goiano era do Novo Horizontino, não me parece? Tinha passado pelo São Paulo, tinha voltado pro interior. Isso, o Luiz Carlos Goiano. Luiz Carlos Vaz da Silva. Um homem na acepção da palavra. E o Arce também Ele foi uma daquele prospecção, né? O Arce foi. O Arce é clássico. Mas o Goiano é um trabalho um pouco mais assim. Não é bem um trabalho de prospecção, é um trabalho de pouco recurso. Vamos tentar apostar, porque ele já tinha passado pelo São Paulo. Ele é do time do Novo Horizontino, se eu não me engano, daquele time que tinha o Márcio Santos, time do Nelsinho Batista, vice-campeão paulista. Márcio Santos, goleiro era o Maurício, o Odair, lateral direito. Na frente o Paulo Sérgio, que depois foi tetracampeão do mundo lá com a seleção brasileira. Time divertidíssimo de se ver, aquele time do Novo Horizontino. Se eu não me engano, o Goiano estava nesse time. E perde a final para o Bragantino de Vanderlei Luxemburgo na final do Paulistão 90. E sobre o Paulão ele chegou no Grêmio em agosto de 2010. Isso aí, segundo turno daquele brasileiro. Geraldo Cachoeirinha diz Sporting e Braga. Aí que tá, por isso que eu falei que o frango do Lauro foi em 2009. Laura Ele jogou pelo Barueri em 2009. Essa sim. que é a minha Mas eu acho que o Paulão não estava naquele time, Magno, em 2009. Ele não estava naquele time em 2009, não. Até posso conferir, mas eu acho que o Paulão não estava lá. Geraldo Cachoeirinha. Eu tenho essa pequena lembrança. E falando nele, só pra fechar, Zé, saiu do Fortaleza, tá acertando com o Cuiabá, o Paulão. O Geraldo de Cachoeirinha diz: o Sporting e o Braga fizeram proposta pelo Darlan. Eu não conheço o Pfeiffer, que acompanha lá, ele tá nos ouvindo e ele confirma depois. O Darlan é o jogador do Grêmio. Sim. Pois é, não, digo, o Pfeiffer acompanha o setor e vai confirmar, porque nós não temos essa informação. Eu, pelo menos, Aquele Barueri contra o Inter, poxa vida, aqui, do frango do Lauro, Luiz Magno. Sabe quem era o técnico do Barueri naquele jogo do frango do Lauro? Quem? Luiz Carlos Goiano. Não lembrava disso. E aquele time tinha 3 zagueiros, Xandão, André Luiz e Daniel Marques, que por sua vez jogou no Inter também, ninguém lembra. Tinha o Ralf no meio campo, Thiago Humberto no meio campo, Otacílio Neto no ataque e o goleiro era o Márcio, que tinha jogado no Grêmio antes. O Carlos da época é bom, hein, gente? Ele tá dizendo aqui, o Wendel, lateral esquerdo que está no Bayer Leverkusen, é um bom exemplo de prospecção. E ele tem razão. Esse cara veio desconhecido. Sim, veio do Paraná, se não me engano. Do estado do Paraná, acho que o time que ele jogava era Londrina, se não me engano. Bueno, é verdade. Vamos fazer um intervalo, são 12 horas e 35 minutos. Você está acompanhando o Ganhando o Jogo pela Guaíba. Nós já voltamos. Humberto Assis de Oliveira, um abraço pro senhor, muito obrigado pela interatividade no Facebook conosco, seu Humberto. Eu lhe confesso que não sei disso aí, tá? Lhe confesso que não sei. Mas muito obrigado por estar com a gente. Ele quer saber quem é que foi do repórter que foi entrevistar o Balói. Aquelas bobagens que viram folclore do futebol, porque tinha uma época que os repórteres entravam nos vestiários e os caras estavam lá numa higiene pós-jogo, tomando banho e tal, sem roupa ali, com sabonete, os caras entravam lá para entrevistar os jogadores. Bom, abração, seu Humberto, muito obrigado pela companhia. Bem, o Inter agora vai ter a estreia definitiva, formal, oficial do técnico, mas tem coisas que já estão sendo praticadas por ele. Uma das suas ideias é essa da formação de jogadores. Amanhã chega o chileno, mas ele tá abrindo um processo tipo vestibular. Ele tem a ideia de jogo, mas ele não tem a ideia com quem ele vai praticar esse modelo de jogo. Esse vestibular para vocês parece correto? Não seria de ele já chegar e tentar fazer se adaptar ao modelo àqueles que eram titulares? Olha, eu não sei, eu troco a palavra vestibular por algo que a gente parece não permitir que no futebol os componentes do jogo eles façam, e que na nossa vida a gente faz direto, que é o processo de tentativa e erro. Por que um treinador não pode tentar, não funcionar e depois refazer? Por que a gente já exige de cara o acerto, Magno? Aí é que tá, o problema, a tentativa e erro, ela tem que existir. O problema é quando se insiste nos erros. A gente não tem isso, tem um jogo, né?
Não tem nem como insistir nem no erro nem no acerto. Não há insistência. Eu acho que tentativa e erro é um processo muito válido no futebol. Porque já começou assim. Vou dizer a real, já começou. Cara, o Inter vai ter que ter muita blindagem e muita coisa aí, muito sangue frio, porque já começou até gente colocando que deveria ter colocado o time do Abel, que foi um absurdo escalar o Edenilson como primeiro volante, né? Que pra que botar o Nonato no meio, vai com o que dá certo, Marcos Guilherme não existe. Isso em relação à primeira formação que o Miguel colocou em campo contra o Ipiranga. E aí já estavam falando isso, aquilo. Cara, por que na nossa vida a gente pode tentar errar? A gente no nosso trabalho a gente erra. A gente erra bastante. A gente erra tomada de decisão, a gente erra escolhas, a gente erra confianças, a gente erra no dia a dia, a gente erra pra caramba. A gente erra num jogo, a gente erra num programa, a gente tá errando e tentando. A gente também acerta, a gente também tem uma evolução na nossa própria vida. Quando a gente chega num ambiente novo, a gente vai na tentativa e erro também. Tem uma realimentação, Guimarães. Eu não sei se alguém poderia pausar um microfone dos... Alguém fecha os microfones, senão abafa tudo. Saiu a realimentação. Essa regra vale pro Sarrafiori? Okay. Essa regra vale pro Sarrafiori. A questão é que o Sarrafiori recebeu muitas chances, se o Sarrafiori tivesse 1, 2, 5 jogos só, eu acreditaria que seria uma coisa de deixar ele mais. Também tem a coisa que tu vê assim, um jogador que tu vê indícios de que não é uma questão técnica, é uma questão de índole. Índole não tem a ver com caráter, tá? Não tem a ver com o cara ser bom ou ruim. Índole dentro de campo, comportamento, melhor dizendo. Melhor que índole, é comportamento. Tem a ver com comportamento. O jogador compete muito pouco. Isso já é um diagnóstico pronto, é um diagnóstico trabalhado ao longo da observação que se fez a respeito do Sarrafiori. Se existia a Nicolândia, existia a Sarrafolândia, algo nesse sentido, porque volta e meia, quando ele tinha as oportunidades, em alguns momentos, e raros momentos, ele tinha lampejos de bom jogador. Mas na maior parte do tempo, dispersivo, desatento, perdendo jogadas simples, fora de uma realidade do que se imaginava de um cara que o Inter fez um esforço hercúleo para trazer lá da Argentina, manter aqui em Porto Alegre, e o cara não rendeu nada. Tanto que o melhor momento do Sarrafiori no futebol brasileiro foi defender um pênalti. Então, isso aí foi uma observação, e é uma observação muito mais comportamental do que técnica em cima do Sarrafiori. E o treinador, ele não parece não ser permitido que ele faça um processo de tentativa e erro. Ora, se o Miguel Ramírez veio aqui para dar simplesmente uma continuidade ao que o Abel fez, que se mantivesse o Abel. O Abel, ele tem um trabalho consistente num curto prazo. Mas não, ele vem para estabelecer os seus conceitos de acordo com uma convicção da direção que assumiu o Inter. É óbvio que algumas coisas ele se apropria do Abel. É óbvio, mas também é óbvio, e tão óbvio quanto, que o Ramírez, ele vai implementar a sua ideia. A sua ideia tem que ser respeitada, a execução da sua ideia tem que ser respeitada, como a de qualquer treinador. O respeito à ideia, ele é gigante, ele tem que acontecer, e tem que se permitir tentativa e erro. Mesmo, e especialmente no início de trabalho. E isso é uma coisa que tem que acontecer com todos os treinadores. O mesmo se aplica ao Grêmio, tá? Quando coloca uma novidade nessa tentativa e erro. É óbvio que algumas tentativas a gente tem a previsão, né? Enfim, o pensamento prévio de que não vão funcionar. Né? Tu não vai, sei lá, contratar um jogador que tu vê que não tem qualidade e colocar em campo. Já tem uma análise prévia de que não vai funcionar. Aí é um erro que já nasce na origem. Mas eu não vejo como coisas assim que se foram absurdas. Eu não vejo nenhum absurdo que, além do que o Inter ganhou, tá, do Ipiranga. Eu não vejo nenhum absurdo do bom time do Ipiranga. Eu não vejo nenhum absurdo os procedimentos que o Miguel Ramírez fez contra o Ipiranga, como eu vi alguém colocar. Algumas pessoas colocarem, tinha que ter mantido o time do Abel, tinha que ter permanecido. Cara, ele foi lá para também observar. Como ontem no time do Grêmio foi um processo de observação, Orestes, e até fui um pouquinho mais condescendente com o Grêmio ontem pela gurizada. É óbvio que fui pela gurizada. É óbvio, porque ontem também é um processo de tentativa
de expor os meninos num ambiente competitivo para que eles tenham essa prática já colocada e a convivência com os adultos, Orestes. É o seguinte, ó, o Abel, quando chegou aqui, que o Inter estava naquela pindaíba danada, todo mundo reclamou, pô, o cara não conhece o jogador, tá, olha aí, não sabe, tem que ter uma planilha para ver quem é que vai entrar, quem é que vai jogar. Aí ele colocou o time em dia. Tem que dar oportunidade pro cara, o cara vai colocar agora no Internacional o que ele acha que é positivo, o que ele acha que é bom. Tem que fazer essas experiências para dar chance para esses meninos também que não tiveram chance lá atrás, estão sonhando com uma possibilidade do treinador chegar e dar chance para eles. Eu acho que o cara tem que colocar em jogo aquilo que ele sabe que vai dar certo. O futebol é um esporte que também vive de experimentações, tá? Não existe chegar e prontamente, imediatamente, tudo funcionar. Não existe. O futebol é um esporte de experimentações. Você vai experimentando. E eu tive esse cuidado também quando o Abel chegou e experimentou sistemas diferentes no time do Inter. Algumas tentativas a gente tem que classificar como isso aí é uma coisa que não vai funcionar. Quando ele escalou como diria o nosso amigo, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Quando ele fez isso não deu certo, porque isso aí não dá mais certo, entende? As coisas são... o futebol é um esporte em mutação, em ampla metamorfose, sempre. É um esporte que se modifica a cada passo. E o processo, ele tem que entender as experimentações. É como uma experiência de laboratório. Vai lá, experimenta. Cara, o Jorge Jesus fez isso no Flamengo. Ele chegou a escalar o Rafinha num jogo de ponta direita. Eu ia te perguntar sobre isso. Ele fez isso, errou. E daí, só que o processo do Jorge Jesus foi mais rápido, ok? Mas ele também experimentou. Todos os treinadores chegam e fazem experimentações. É por isso que eu pensava diferente. Quando chega um treinador novo na seleção brasileira e convoca uns caras que já chega, mas de novo, fulano, mas de novo, cara, ele tá fazendo uma experiência com esses jogadores de acordo com o pensamento dele. Daqui a pouco o pensamento dele pode ser, cara, esse louco jogou comigo. Era o Tite com o Renato Augusto, sabe? Que eu acho que jogou bem na seleção. O Renato Augusto teve uma boa passagem pela seleção. Todo mundo só pensa no gol que ele perdeu contra a Bélgica. Ele faz o gol contra a Bélgica também. E antes ele é uma peça importantíssima da campanha das eliminatórias. É o que o cara pensa. Esse cara rendeu comigo, eu preciso fazer um trabalho aqui de responder já imediatamente, de ter resultado para ontem. Eu vou chamar quem eu conheço também. Então, isso é uma coisa que o futebol ele precisa aprender, que ninguém chega pronto a lugar nenhum. Tu tateia o ambiente, tu vai pisando lentamente no ambiente até tu sentir que aquele solo é um solo estável e que tu não vai te afundar nele. Gostou dessa metáfora, Zé? Não foi o Abel Ferreira, Guimarães, que trouxe, que levou por outra do Juventude o centroavante para testar lá e deu certo? Fez o gol do título da Copa América. O atacante, né? O jogador mais de lado, o velocista, o Breno Lopes. O Breno, né? Foi o Abel Ferreira, A observação, ela tem que ser da pessoa, não pode ser com os olhos dos outros. Não, aí eu não sei, porque aí a gente vai muito na intuição. O trabalho de prospecção é um trabalho coletivo. Senão a gente fica tudo na mão do treinador e o treinador fica de acordo com as suas convicções. Não é mais uma coisa só da pessoa. A gente tem que entender que todas as comissões de times, elas são multidisciplinares, elas são descentralizadoras em termos de observação e de indicações. É óbvio que o treinador não pode simplesmente chegar, olha só, deixa eu apresentar, esse aqui é o Luiz Magno, teu novo comandado, daí, mas da onde que vem? Ele jogou em tal clube. Porra, prazer, eu não te conheço, mas vamos te observar no treino. Também não existe mais isso. É um processo multidisciplinar, onde, por exemplo, são apresentados jogadores ao treinador. Tu pediu um ponta que tem essas características. Dá uma olhada nesse aqui. Aí vai o treinador liga pro cara, eu acho que vai render. O que tu me diz? Ele teve tantos números, não sei o quê. Ele vai te entregar isso, jogo rápido pela ponta, vai te entregar aquela amplitude que tu pediu, vai te entregar aquela bola mais rápida, vai te dar um jogo de transição interessante, não sei o quê. A gente dá esse aval. Agora estamos por ti.
Tá, eu preciso observar mais um pouco. Observa mais um pouco, vai em loco, manda alguém, vai ter observador, chefe, o que tu pediu, o cara te entrega. Ok, o que eu vi também parece que ele me entrega. Me alcança o relatório, o vídeo de hoje? Ok, alcançou o relatório, o vídeo de hoje, vi. Pessoal, direção, tá aprovado por mim, tá? Agora vê com vocês aí se tem condição. Ok, vai lá, negocia e traz. É todo um processo multidisciplinar, é um processo de diálogo, é um processo de intensa conversa, um processo que requer esse tipo de relação para que esse jogador seja contratado. Eu sou contra também, vai no fulano. Tinha observação qualquer. Porque daí vem o Thiago Neves, né? Ok, veio o Diego Souza também, mas vem o Thiago Neves, que é uma aposta puramente do treinador. Não, pode trazer que eu garanto. Aí é uma coisa que eu acho já meio ultrapassada. Vai dar certo com uns, não vai dar certo com outros. São 12h51, vou atender alguns recados, depois a gente continua. Nós estamos falando sobre Inter, sobre o processo de montagem do novo time do técnico colorado, o Miguel Ramírez. Que momento, Zé Aldo, desacreditando o colega da reportagem, o repórter busca as fontes e vem o Zé Aldo e diz que não dá para levar muito a sério, pois não partiu do clube. Baita interpretação de texto, Gustavo. Não foi o que eu falei, cara. Mas obrigado pela tua audiência, por estar na nossa companhia. O que importa para nós é a gente estar junto, tá? O Zé Aldo falou outra coisa, não foi isso. Eu não desacreditei, repórter. Ô Joel, olha só. Maravilha. O Bruno coloca que o Abel Ferreira deu uma entrevista no Sport TV onde ele fala sobre isso. Quem apresenta os jogadores é a comissão. Ele analisa os dados e diz que sim ou não. Ele não indica, mas tem poder de veto. É isso aí. Existe toda uma comissão que diz o que tu tá precisando. O Bruno é o filho do seu Marcos? Olha, não sei nem se ele tem carteirinha da FUNAI, mas é mais ou menos por aí. Entendeu? Não é o Bruno do seu Marcos Gavazzoli? Não, o Bruno é um ouvinte. Um ouvinte, um seguidor aqui que me escreve no Twitter. Entendi. Mas é isso aí, cara, é um processo dialógico, é um processo de conversação, é um processo multidisciplinar. O treinador diz, cara, tô precisando de um ponta. Preciso de um ponta rápido, não sei o que. Segura aí, vamos dar aquela investigada. Abre software, vai aqui, conversa acolá. Chefe, dá uma olhada. O chefe dá uma olhada e não, ou sim. E aí é aberta a negociação. É assim que os sistemas mais... Isso em reuniões, né? Não é só a distância, em reuniões constantes que se tem do treinador. Por isso que o treinador precisa ouvir os departamentos específicos que qualquer grande clube tem hoje para esse tipo de coisa. Ricardo diz, técnico não tem varinha mágica. Existe toda uma estrutura nos clubes para dar tudo mastigado, tudo acertado pro técnico e ele tomar suas decisões. Tem que se aproveitar isso, tem que se usar ao extremo isso. Pra tu ter uma ideia, tava em pauta ali aquele jogo que faltou luz, Sport e Juazeirense. E aí um amigo meu me escreveu, cara, eu conheço o camarada que faz trabalho de dados e prospecção do Juazeirense. Então, o Juazeirense tem, todos do interior tem. Hoje é automático. Eu lembro que, por exemplo, eu me inteirei sobre uma vaga. Não que eu me candidatei à vaga, porque eu não pretendo sair de Porto Alegre e nem entrar nesse meio, embora seja um meio que me seduza, tá? É um meio que me seduz bastante, esse meio da análise de desempenho. Até porque eu tenho uma formação em análise, né? Pela Universidade do Futebol, eu fiz uma extensão, na verdade, não tenho licença, mas tenho uma extensão em análise de desempenho. Um clube, o São Luís, abriu vaga e publicou, analista de desempenho, tantas horas, é uma vaga de emprego, assim, apareceu em LinkedIn, eu me interessei pela vaga até. Tô revelando isso, né? Me interessei a saber da vaga e depois contratou um profissional, mas não era, isso pré-pandemia, não era um interesse meu naquele momento fazer isso, até pelos compromissos que eu tenho aqui em Porto Alegre, mas me interessei, achei interessante, assim, os pré-requisitos. Poderia concorrer a esse processo de seleção. Isso não é incomum. O nosso João Paulo Fontoura hoje é cartola lá na Chapecoense. E não é assessor de imprensa, tá num outro cargo lá. Às vezes o profissional da imprensa também vive tanto o processo que ele acaba... Eu já recebi... Eu me inteirei dessa vaga, até disseram que eu poderia ter um perfil, assim, eu acho que não, né?
Acho que eu sou muito jornalista, minha vida é a comunicação mais do que isso. Mas já até, assim, chegaram com papos pra mim. Óbvio que em clubes menores, né? Óbvio que num nível muito menor, não tô falando de Grêmio Inter. Já chegaram com os papos pra mim, cara, tu seria um interessante nome pra tocar um projeto lá que te interessa. Fernando Carvalho era teu admirador, eu lembro. Não, esse rapaz. Eu disse, velho, não é muito a minha, não é muito a minha praia. Eu sou um cara, me acho um cara mais da comunicação, mas um dia, quem sabe? É uma coisa que não descarto. Outras coisas eu descarto na minha vida, assim, sei lá. Muitas coisas eu descarto. Mas essa, não descartaria, não. Num futuro que hoje eu vejo como um pouquinho mais distante do que no presente ainda. Nossa, não. Só Paulinho. Ricardo tá dizendo, técnico não tem varinha. Treinador não. Treinador eu descarto, treinador de campo não. Mas um cara assim... Não, o comentarista que vai pro clube, eu tô dizendo isso nesse sentido. Um cara participar em trabalho de prospecção, análises, assim, é uma coisa que eu não descarto. Treinador não. Treinador não tenho nem formação pra isso, nem conhecimento pra isso. O Ricardo diz, técnico não tem varinha mágica. O Marcos Guilherme não jogou com o Cudê, com o Abel e não vai jogar com o Miguel Ángel. É um vaticínio aqui do Ricardo. Quem, desculpa? Ricardo. Não, qual o jogador? O Guilherme, o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme. Eu acho que o Marcos Guilherme, ele oferece pouco pro Inter. Ele é um cara que se dedica, mas eu acho que na entrega dele final é uma entrega que outro jogador pode fazer melhor. Eu prefiro o Caio Vidal do que o Marcos Guilherme. Por exemplo, um processo de prospecção interna às vezes acontece. O Abel pegou e lançou o Caio. Que tava lá. Tava lá meio escanteadão. Ele foi, olhou, disse, não, esse cara me serve. E colocou o rapaz pra jogar. Bem, nós estamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Fala, Magnito. Não, justamente, antes do final do programa, só salientar que ontem o Juventude fez 3-0 no Muricy, lá de Alagoas, Copa Brasil. Está classificado à próxima fase. Vai enfrentar o Atlético da Bahia ou Vila Nova de Goiás. E, para deixar registrado, tinha público no estádio ontem. Estádio José Gomes. Qual o nome do estádio? Por Otávio Calheiros, em 1986. Eu quero dizer aqui que foi uma vergonha ver aquilo. Tinha gente ligada ao Muricy, ou torcedores travestidos de pessoas ligadas ao Muricy na arquibancada. Fora o fato de que o campo, olha, tem um terreno baldio aqui em frente à minha casa, que tem mato até quase ao joelho, que está melhor o gramado do que aquilo que eu vi ontem numa competição oficial nacional acontecer, ou um jogo se realizar naquelas condições. Então, Pausou aí o microfone do Magno, deu um corte. Bem, obrigado Guimarães, Oliveira, o Magno, o Luiz Magno e o Orestes de Andrade, a companhia de todos que estiveram conosco. Voltaremos amanhã às 11 da manhã com o Ganhando o Jogo. Fala, Magno. Voltou agora? Sim, tô. Para fechar rapidamente, então, hoje tem Santa Cruz e Joinville nos Plátanos, tem Esportivo e Remo na Montanha dos Vinhedos e tem o Caxias recebendo Fortaleza no Centenário. Esses são os gaúchos hoje na Copa do Brasil. Na sequência, notícias do correspondente Guaíba com a Fernanda Bagatini, depois tem o titio Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil. Muito obrigado, até amanhã, tchau.